Robusto e ótimo custo-benefício, Tucson 2015 automático, ainda vale a pena? Vem comigo! Salve, meus amigos, tudo bem? Bem-vindo ao canal GT Car School, sou Gabriel Teixeira. Eu já vim apresentar para vocês um carro que tem um excelente custo-benefício e que já foi muito vendido no nosso mercado aqui no Brasil. Estamos falando do Tucson 2015. Esse carro realmente o pessoal até fala que é um dinossauro aí dos SUVs. Então vamos fazer aquela avaliação completa que você está acostumado, de a gente apresentar todos os detalhes dele e no final falar de pontos positivos, negativos, custo de manutenção e tudo mais que você precisa saber antes de adquirir esse carro. Então vamos lá. Primeiramente, ele surgiu em 2014 mundialmente, na sua primeira geração, que é essa. Então em 2005 ele já começou a ser vendido aqui no Brasil. E com o tempo esse carro começou a ser nacionalizado, ou seja, fabricado no Brasil, lá em Goiás, na fábrica de Anápolis. Vale salientar que esse carro aqui sempre foi produzido pela Caoa e não pela Hyundai. Lógico que é um carro da Hyundai, foi produzido com a permissão, com a parceria aí com a Hyundai, mas a fábrica era da Caoa. Na verdade, a Caoa até hoje, os Tucsons, New Tucson, é responsabilidade dela. Aí sim, o Creta e o HB20 é produção propriamente da Hyundai. Mas vamos lá. Esse carro sempre foi um sucesso de vendas. Em 2013, por exemplo, sendo o terceiro carro mais vendido, perdendo apenas para Duster e também para Export. Quando esse carro surgiu, praticamente ele reinava aí sozinho. Tínhamos a Export ali, mas esse carro acabou vendendo bastante. A Hyundai investiu bastante aí no nome dele, na propaganda, e esse carro sempre foi um sucesso de vendas. Vale lembrar que depois, lá por volta de 2015, a unidade desse daqui, qual esse do ano desse daqui, já começou a ter concorrentes de peso, como por exemplo a HRV, Renegade, Peugeot 2008, própria Duster, enfim, tinha vários concorrentes que vieram e aí a Tucson começou a perder espaço, porque já tinha um design bem ultrapassado, era um SUV porte médio legal, mas já era a tecnologia dele já não era mais a de ponta que existia naquele momento. E aos poucos foi perdendo espaço aí no mercado até realmente ele sair de linha. Vale salientar que o iX35 era a segunda geração dele e o New Tucson é a terceira geração. E o New Tucson, tanto quanto esse Tucson aqui, eles compartilhavam a mesma fábrica lá em Anápolis. Mas por que, Gabriel, esse carro foi tão vendido assim? Por que as pessoas gostaram tanto dele? Principalmente o seu custo-benefício. Um carro que vinha muito bem equipado desde as versões mais básicas. E o espaço interno do carro é excelente, tanto para quem vai na frente, quanto para quem vai na parte traseira. Um carro que realmente se mostrou bem interessante. Mas, infelizmente, hoje a desvalorização dele é alta. Quando veio os concorrentes aí de peso, a gente viu que o carro começou a ter já um design um pouco mais datado e também as tecnologias já não eram as mais tops. Algo curioso é que o design desse carro aqui foi baseado no Porsche Cayenne. Pois é, pessoal, foi aí a inspiração desse carro. Queria aproveitar agora para comentar. Esse carro aqui é do meu amigo João e ele trabalha com peças e acessórios de carro. Se você está buscando peças e acessórios por um bom valor, vou deixar os dados dele aqui na descrição do vídeo aí para você acompanhar. Esse carro tinha uma grande vantagem e uma grande sacada aí da Caoa. Vinha com 5 anos de garantia, muito acima do que a maioria do mercado, que na época tinha 1 ano ou no máximo 3 anos. A Caoa já veio muito mais ofensiva, dando 5 anos de garantia aí sobre o carro. Vale lembrar que essa primeira geração foi muito vendida não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Sempre foi um carro com um grande sucesso de vendas. Enquanto no exterior a iX35 substituía a Tucson, aqui no Brasil não. Acabou reinando ao mesmo tempo tanto a iX35 quanto a Tucson, ou seja, Tucson de primeira e segunda geração. Bem como depois continuou reinando Tucson de segunda e terceira geração aí também. Qual o significado então do nome Tucson? Na verdade, é uma cidade do estado do Arizona, lá dos Estados Unidos, e é de um idioma chamado Pápago, que significa pé da montanha da Primavera Negra. Então, realmente, o objetivo não tem tanto sentido do próprio nome, mas principalmente por ser uma cidade lá dos Estados Unidos. Foi então aí a origem desse nome. Temos lá então a frente aqui do Tucson, muito bonito, principalmente para a época. Agora, realmente, um design já meio datado. Lembra bastante a frente, baseado aí, na verdade, o carro até foi no Porsche Cayenne. Pois é, a estrutura aqui, as formas básicas foram baseados nesse carro. Ele tem uns vincos bem interessantes aqui, bem pronunciados, do capô
capô. Uma grade central com o logo da marca aqui logo ao centro. Os faróis dele também são faróis bem amplos e bonitos, e o farol de neblina é curioso que fica na posição que não é tão baixa assim. Comparado com os outros carros, é um farol de neblina numa posição alta. Aqui na lateral mantemos o mesmo design bem robusto. O carro realmente é muito largo, principalmente aqui a gente consegue perceber pelos paralamas que são bem pronunciados. Esse carro utiliza a McPherson na dianteira, com discos ventilados. Pneus aqui 235/60R16 é a medida aqui original dele. Já na parte da traseira, nós temos suspensão independente de braços sobrepostos. Olha que interessante. E também freio a disco aqui na traseira. Muito curioso porque até hoje em dia a maioria dos SUVs vem com um eixo de torção na traseira. E esse daqui já não, já vem com uma suspensão independente. Isso é muito bom. Esse carro tem ângulos de ataque aqui de 28,2 graus. O ângulo de transposição de obstáculos, ângulo central de 19 graus. A altura do solo de 195 milímetros. E aqui nós temos o ângulo de saída de 31,9, ou seja, ângulos muito bons que impede com que você acabe batendo aí embaixo o carro, principalmente andando com um veículo em estradas de terra. Realmente é muito bom aqui os ângulos tanto de ataque, de saída e também transposição de obstáculos. Na parte traseira nós temos lanternas aqui que elas são grandes e também na vertical. Algo que eu gosto muito é que você pode aqui apertar o botão Glass e você consegue abrir separadamente aqui, né, o seu vidro. E você tem acesso à parte interna do carro. Gosto bastante você fazer essa abertura separadamente. E aqui do lado você aperta o botão, então você tem acesso aqui ao amplo porta-malas da Tucson. Porta-malas muito bem acabado e o legal é que ele é iluminado também. Aqui nós temos também uma redinha para você colocar os seus objetos e aqui é aquele sistema que você puxa aqui, então você pode fixar ali e deixar a redinha então colocada algo mais aqui na frente desta forma. Você pode deixar assim ou deixar recuado. Se você deixar assim, você põe as coisas leves aqui em cima para não amassar quando você abre pelo vidro. Gosto bastante desse recurso aqui que a Tucson disponibiliza. Aqui nós temos então a peça de plástico, apertamos aqui o botão push e temos acesso aqui ao step, que não é de uso temporário, é realmente um step convencional. A gente consegue perceber aqui tudo muito bem organizado, debaixo aqui da tampa. Aqui fica o macaco, tudo que você precisa para fazer a substituição do step. Temos também um acabamento aqui na tampa, bem legal, e você consegue puxar por aqui também para fazer o fechamento da tampa. É uma tampa que, por ser um carro grande, uma tampa grande, ela não é tão pesada e tem um fechamento dela também muito simples. Debaixo aqui do capô nós temos manta acústica e muito ótima qualidade, inclusive com ótimas condições desse carro aqui. Aqui debaixo nós temos um motor 2.0 que rende seus 146 cavalos no etanol e 142 na gasolina, aos seus altos 6.000 RPMs. O torque dele é de 19,6 kgfm no etanol e 19 na gasolina, a 4.500 RPMs, ou seja, uma rotação alta também. Motor muito robusto, duplo comando no cabeçote, variação apenas na admissão. E utiliza ainda correia dentada. É um motor flex, muito utilizado aqui há muitos anos já pela Hyundai. Motor muito robusto, que já se provou que não dá dores de cabeça, e o custo de manutenção também não é absurdo. Acoplado com um câmbio automático de 4 velocidades. Inclusive muito criticado, não pela qualidade ou resistência do câmbio, porque isso realmente o câmbio já se provou ser muito bom, mas pela questão do consumo. Um câmbio de 4 velocidades não tem como ser econômico e o desempenho também não é um dos melhores. Mas mesmo assim, é um carro bem equilibrado que agrada muito aí pelo seu powertrain. É um motor que realmente não vai te dar dores de cabeça. Mesmo que você compre esse carro usado, afinal, não existe mais zero, você não vai ter dores de cabeça aí com esse veículo. Vamos ver então como que é o acabamento aqui da porta traseira. A gente percebe que o acabamento dele aqui é simples. Essa parte aqui ela é macia, o restante não. Porém, essa parte aqui também é macia. Então temos plástico rígido aqui e no restante. Porta-copos na parte de baixo e também saída de alto-falante aqui. Em geral, é uma porta que tem um acabamento bom aí, adequado aí para a categoria do veículo. Como eu falei para vocês, o túnel central ali praticamente inexistente, né? É plano aqui o assoalho com a tomada 12 volts que eu mencionei lá para vocês. O espaço interno aqui do carro é muito bom, para a cabeça aqui tranquila. Eu tenho 1,80 m, o banco tá regulado para mim, show de bola, ainda fico com os 2 dedos aqui tranquilamente, o espaço é
é muito bom. Cabe aqui 3 adultos para uma viagem, esse carro permite sim. Alça de teto para os 3 ocupantes. Interessante porque ele não é aquele fixo, ó, você consegue jogar ele um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. Isso aqui eu gostei bastante. Esse carro também tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes. Centro de 3 pontos apenas nas extremidades. O central ainda é abdominal, infelizmente. Mas temos aqui apoio de braço e melhor com porta-copos também. Você consegue deixar o seu copo aqui ou desse lado aqui uma garrafa. Muito legal. Luz traseira nós temos sim aqui na parte do centro. Essa luz ajuda bastante. Como eu sempre digo para você que tem criança também, isso ajuda bastante. Temos aqui uma redinha para colocar revistas ou algo que você queira. E o legal, temos essa tampa de plástico. Para que, Gabriel? Para evitar com que você chute aqui a pessoa que vá na frente. Outro ponto extremamente positivo e que não é tão comum, que não existe túnel central. Show de bola, aqui é totalmente reto. Ou seja, você vai aqui no meio, você vai com mais conforto aí do que a maioria dos carros. Temos uma saída 12 volts aqui na parte de trás e nós não temos aqui saída de ar condicionado, mas mesmo assim muito bacana. O espaço realmente desse carro é bem legal. Você tem uma família grande, precisa de muito espaço interno, realmente esse é um dos melhores SUVs aí para esse quesito. Um recurso legal que tem aqui também na Tucson é aqui o apoio de cabeça. Você consegue pôr algumas regulagens, você consegue aqui ou volta tudo. Provavelmente para quando você deita ao banco, você achar uma posição melhor aí para sua cabeça. Vamos ver os detalhes da porta dianteira aqui do Tucson. Essa parte aqui é macio toque, como a porta lá de trás. Temos acabamento aqui em preto, com as opções do vidro elétrico, retrovisores elétricos também. Já a parte aqui de baixo, temos um porta-copos e um outro porta-objetos, também aqui com alto-falante. O legal é que ele tem saída de ar-condicionado aqui para não embaçar essa parte do vidro, onde fica o retrovisor. O carro aqui então nós temos regulagem no volante apenas de altura e não é aquele que despenca. Não tem de profundidade. A trava aqui não é tão rígido assim para você fixar. Aqui temos a regulagem então aqui da parte de baixo do banco. Quando você vira ali para frente, sentido anti-horário, ele acaba descendo. Quando você gira no sentido horário, ele acaba subindo aqui a parte do apoio para as pernas do banco. Regulagem para as costas, então a inclinação, você consegue jogar mais para lá ou mais para cá. E aqui também a regulagem convencional que nós temos do banco. Todas as regulagens são manuais, alguns também para esse nível de veículo. O espaço aqui que nós temos é muito bom, principalmente para a cabeça. Eu tenho 1,80 m aqui, quando eu fico relaxado, encosto um pouco a perna aqui no painel. Mas mesmo assim o espaço interno aqui é muito bom. Esse carro ele tem alguns porta-objetos, até na parte aqui de cima, temos aqui na lateral. Então para quem realmente gosta de ter objetos espalhados, esse carro é muito bom. O acabamento dele não é um dos melhores, né? A gente percebe que são todos de plástico rígido, totalmente aqui no painel. Temos airbags tanto aqui na frente, motorista, quanto para o passageiro. E também o design aqui do painel ficou muito bonito. Apesar de ser um acabamento simples, nós não vemos rebarbas, então o acabamento tem uma qualidade regular. Não é um acabamento de ótima qualidade, tanto que com o tempo fica ruidoso, mas também pelo menos é livre de rebarbas, tem uma aparência aí agradável. Os bancos são bem confortáveis também, eles abraçam bem, principalmente aqui na lateral. O apoio para a coxa também não é ruim, ele consegue apoiar bem, ou seja, é um carro muito indicado aí, principalmente para viagens. Pode viajar tranquilamente que você não vai sentir suas viagens cansativas. Apoio de braço também ajuda bastante, principalmente aqui para o motorista não se cansar em viagens longas. Na parte interna temos um volante bonito, porém ele não é multifuncional. Para essa época já poderia ser já que outros carros eram. Na verdade, 2015 já tinha vários carros que tinham até antes, né, esse multifuncional. Temos aqui então regulagem da intensidade de luz do painel. No nosso painel simplesinho, lado esquerdo contageiro, centro velocímetro, lado direito marcador da quantidade de combustível. Vale salientar que infelizmente ele não tem marcador aqui, não tem computador de bordo, tem marcador da temperatura do líquido de arrefecimento. Das críticas muito comuns aqui dos donos do veículo. Temos aqui um reloginho, marca a hora, ar-condicionado digital, aqui temos o câmbio automático de 4 velocidades, com trocas manuais se você preferir. Vários porta-objetos, aqui nós temos porta-moedas, temos aqui um outro porta-objetos e temos aqui também mais um porta-copos e aqui nós temos apoio de braço que você pode fazer regulagens. Eu quero ele mais para cima, quero ele mais para baixo e aí você trava. Aqui você pode abrir, então aqui você tem acesso a um pequeno porta-objetos ou você pode abrir aqui e tem acesso a um porta-objetos muito maior, muito mais profundo para você ter uma ideia aqui, ó. Cabe minha mão inteira. Então um porta-objetos bem interessante aqui
para você. Temos porta-luvas também e ele tem a opção de você fechar com a chave. Porta-luvas realmente até que grande aqui para a categoria do veículo. O que a gente fecha aqui na parte de cima, temos o para-sol com luz e também nós temos ele aqui com espelho. O legal é que você consegue esticar, olha pessoal, e aí evita que vá sol no seu rosto. Deste lado, do mesmo jeito, você consegue abrir aqui e aí acaba acendendo a luz para você. Gosto bastante, ele é bem macio e também ele tem esse mesmo recurso que você consegue abrir, puxar aqui e aí não vai o sol. Não sabe, em alguns momentos o sol vem por essa lateral. Então tereis, eu nunca vi esse recurso, confesso que eu gostei muito. Aqui tem as luzes de forma individualizadas e o porta-óculos aqui também. Esse carro realmente tem muito porta-objetos. Aqui no painel mesmo temos um porta-objetos aqui em cima. O painel todo acaba combinando com o design do veículo. Gostei bastante, quem vai aqui dentro realmente, tanto na dianteira quanto na traseira, vai com muito conforto e espaço. Vamos então fazer as nossas conclusões? Pontos positivos, negativos, custo de manutenção, para quem a gente indica esse carro? Bom, primeiramente queria agradecer imensamente ao amigo João, que foi quem prestou esse carro. E lembrando, o João é distribuidor de peças, de autopeças e acessórios. Você tem aí a sua loja Autopeças? Entre em contato com o João, ele tem preços muito interessantes e produtos de qualidade para você. Vou deixar o contato dele aqui na descrição desse vídeo. Bom pessoal, então bora lá. Quais são os pontos positivos desse carro? Primeiro, esse carro tem um excelente espaço interno. É um carro muito amplo, tanto quem vai na frente quanto atrás. E o mais interessante, você consegue levar 3 ocupantes no banco traseiro com bom espaço aí para todo mundo. Segundo ponto muito positivo, a posição de dirigir. É um carro alto e isso ajuda bastante. Tem uma posição de dirigir que agrada muito às pessoas. Realmente uma posição bem interessante. Terceiro ponto bem legal desse carro é o conforto. Esse veículo tem realmente um rodar bem macio, é um carro muito confortável, absorve bem as irregularidades aí do asfalto. Então, se você precisa de um carro confortável com bom espaço interno, provavelmente esse daqui é um dos melhores do mercado que você vai encontrar. Mas nem tudo é perfeito, né, Gabriel? Quais são os pontos negativos dele? Bora lá. Primeiro, câmbio de 4 marchas. Infelizmente, o câmbio de 4 marchas compromete tanto o desempenho quanto o consumo do veículo. Não é algo de se criticar muito, porque esse é um carro de um projeto dos anos de 2004. Ou seja, naquela época, sim, era muito comum um câmbio automático de 4 velocidades. Mas para os dias de hoje, infelizmente, esse carro acaba consumindo bastante. Inclusive, esse é o segundo ponto negativo, consumo do Tucson. É um carro que acaba consumindo bastante combustível. Por ser um câmbio apenas de 4 velocidades, você precisa muitas vezes esticar um pouco para que ele tenha um bom desempenho. E, consequentemente, o seu consumo vai acabar piorando bastante. É um carro que, infelizmente, acaba consumindo sim bastante combustível. Terceiro ponto importante, negativo, é o acabamento. Não é um acabamento feio, um acabamento ruim. Porém, com o tempo ele se torna ruidoso. Pois é, pessoal, você que não gosta daquele grilinho, aquele barulhinho chato ali, com o tempo ele acaba fazendo e com certeza vai te incomodar. As peças de acabamento, apesar de serem relativamente boas, acabam sendo ruidosas. Legal, mas custo de manutenção, Gabriel? É caro manter um carro desse? Qual é aquele seu kit básico de peças? Quanto está custando? Bora lá? O que está envolvido? Primeiro, amortecedores dianteiros e traseiros. Discos e pastilhas dianteiros e traseiros, visto que esse carro tem disco na traseira. Filtros de ar, óleo, combustível e também velas. Esse conjunto de peças aí para esse carro, ele está sendo orçado no valor de aproximadamente R$ 3.300. Não são peças de concessionária, porém peças de bons fabricantes. Pois é, pessoal, eu mesmo me surpreendi, não é um valor caro, principalmente porque é um carro alto, é um SUV médio. Não estamos falando de um carro de entrada, de um carro hatch. Pelo que o carro entrega, o custo de manutenção está bem de acordo, não é absurdo. O que pesa nesse carro, como nos outros SUVs, praticamente são os pneus. São itens que realmente acabam sendo bem caros aí. Afinal, não tem jeito. Essa medida de pneu acaba sendo um pouquinho aí, você tem que gastar um pouco mais de dinheiro. Bacana, Gabriel, gostei. Nesse carro tem alguns problemas crônicos? Infelizmente, sim. Os problemas que as pessoas mais criticam os proprietários são principalmente relacionados à suspensão. Problemas, por exemplo, de bieleta, buchas da suspensão, que tem uma durabilidade muito baixa. O carro com pouca quilometragem já apresenta problemas
problemas nesses itens. Também a suspensão, principalmente dianteira, é um pouco ruidosa. Tem muitas críticas voltadas a isso também. Terceiro ponto muito criticado são os pneus, que muitas vezes acaba perdendo o balanceamento e o alinhamento muito facilmente, fazendo com que ocorra um desgaste irregular. Resumidamente, todo o problema da Tucson em si fica mais na parte da suspensão, e realmente tem esses problemas que não são raros, muitas vezes aí são reportados pelos próprios proprietários do veículo. Mas tirando isso, é um carro excelente, é um carro que não dá dor de cabeça. Tenho dois amigos, tirando o João, que também tem esse carro e todos gostam bastante, elogiam muito a robustez e o conforto. Esse carro hoje realmente tem um dos melhores custo-benefício aí do mercado. Para que eu indico esse carro aqui então? Será que ele foi feito para você? Bom, eu indico esse carro fortemente para você que vai transportar a família. Precisa de um amplo espaço interno. Você já tem filhos grandes, vai usar o carro bastante aí para viagem, esse carro realmente vai ser muito bom para você. Se é uma pessoa que não liga tanto pela aparência, mas principalmente pelo que o carro entrega, ou seja, suas escolhas são mais racionais do que emocionais, esse carro com certeza é uma ótima escolha. Para que eu não indico? Principalmente para as pessoas que vão utilizar o carro no dia a dia. Aí já acho um pouco complicado. Bom, se você tem um único carro apenas da família, mas você faz pequenos trajetos, se você roda muito na cidade, provavelmente o consumo desse carro vai acabar sim pesando aí no seu bolso. Então fique esperto, foco mais para rodovia, ou você vai utilizar mais em pequenos trajetos, pode ir com esse carro aqui sem medo. Com certeza é um carro que não vai te dar dor de cabeça, ótimo custo-benefício, muito espaço, baixa manutenção e um carro, como eu disse, muito racional. Bom, queria agradecer novamente o João que me emprestou esse carro e vale salientar, pessoal, esse carro está apenas com 52 mil quilômetros originais e o João está vendendo esse carro por R$ 61.600. Se você tiver interesse, vou deixar a descrição aqui do vídeo, nela, o contato dele para você bater um papo aí, conversar com ele sobre esse carro. Mas realmente é um carro que está com uma quilometragem boa aí, uma quilometragem original também. Carro que está bem conservado. Isso aí, pessoal, obrigado por ter ficado comigo até o final e vale salientar, você vai comprar um carro usado como esse, mas sem medo de comprar um carro de enchente, alagamento, batido, com problemas sérios mecânicos ocultos, não corra esse risco. Tenho uma sugestão para você. Participe do meu novo projeto Carro Sem Estresse, onde de forma muito prática e objetiva, eu te ensinar a avaliar sem instrumentos, parte de carroceria, saber se o carro tá bom estruturalmente, mecânica, pintura, elétrica, eletrônica, se o carro é clone, passou por alagamento, quilometragem original, enfim, tudo isso você vai conseguir identificar de uma forma muito prática. Um curso que tem apenas 3 horas de duração, com checklist pronto para você aí já conseguir avaliar o seu carro sem ter dores de cabeça. Quer saber mais? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E acompanhe também a gente nas redes sociais, GT Car School, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok. Sempre com dicas práticas e objetivas de locação, reviews de carro e entretenimento também aí para você. Obrigado, pessoal, por ter ficado comigo até o final. Tamo junto, eletrificação e na combustão. Valeu!